transparência é o que se objetiva do ponto de vista governamental, sobretudo se nós estivermos no Estado democrático de direito. Mas conseguir transformar esse desejo de ser transparente em uma meta, em algo que seja passível de ser observado e de praticado pelos seus cidadãos, esse é um grande desafio. Esse é um desafio que a gente vai conversar agora aqui com o Tiago Ávila, que é superintendente de produção da informática e também do conhecimento da Secretaria de Planejamento aqui do Estado de Alagoas. Tiago, um bom dia, obrigado por estar conosco, discutir aqui um ambiente que é possível, necessário, as pessoas precisam saber o que está acontecendo até para que elas possam se portar de uma maneira mais cidadã, mais respeitosa, inclusive, com aquilo que ela mesma produz. Bom dia, Elias. Feliz 2017 para você. É um prazer também voltar à CBN. Cumprimentar aqui o meu colega Hugo, todos os alagoanos e até a população do Brasil que nos escuta aí pela CBN na internet, né? E vamos aqui falar sobre transparência avançada e sobre dados abertos, que inclusive teve uma notícia muito boa agora que Alagoas conseguiu aí um destaque em nível nacional, que hoje Alagoas é o estado com o maior conjunto de dados no portal brasileiro de dados abertos, no portal www.dados.gov.br. E por que isso é importante, Elias? Como você bem fala, a transparência hoje é um pilar, hoje não, sempre foi um pilar do Estado Democrático de Direito. E a transparência, em resumo, é você permitir que o cidadão, que a sociedade, tome posse, se aproprie das informações que são de propriedade da sociedade, mas que ora o Estado está como guardião, ora as empresas estão como guardiã. Ou seja, você toma posse das informações, você saber de como as coisas acontecem no detalhe, seja no setor público, seja no setor privado. Por que isso é importante? Porque sabendo do que se trata, eu me antecipo a crises, eu evito, por exemplo, como os prefeitos agora que estão assumindo aí as gestões, tomando sustos por falta de informação. Como é que pode, no momento atual do nossa democracia, com a tecnologia que existe, a gente não tem informação disponível? Ou seja, todos os prefeitos estão, ou pelo menos boa parte deles, entrando com uma boa venda nos olhos. Exato. E ao tirar a venda no dia 1º de janeiro, o cenário pode não ser o mais agradável nem aos olhos, nem ao bolso, nem ao próprio futuro político desses gestores. Exatamente, Elias. E nesse contexto, aí a gente fazendo o contraponto, apesar dos problemas que existem, Alagoas vem se destacando no que tange a promoção da transparência. E aí eu posso destacar, primeiro, todo um trabalho em nível do governo do Estado, capitaneado pela Controladoria Geral do Estado, da doutora Maria Clara Bugarim, toda uma reformulação do portal da transparência do Estado e colocou o Estado, Alagoas, no âmbito do portal da transparência, entre os melhores do Brasil. Hoje é um portal da transparência que você encontra todos os dados sobre a execução orçamentária e financeira, sobre licitações, tudo que manda a lei da transparência, a lei de acesso à informação, e é uma coisa que realmente não tem parado, até porque é uma determinação do governador. Complementarmente a isso, o Alagoas também tem avançado na questão dos dados abertos, que é a transparência avançada. Ou seja, é aquele formato de dado que permite que não somente as pessoas visualizem os dados, mas que elas possam interagir, possam processar os dados e, a partir daí, extrair informações, Elias. E como eu falei agora há pouco, Alagoas foi reconhecido pelo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão como a unidade federativa que hoje está na liderança na oferta de dados abertos no Brasil. Ou seja, hoje Alagoas responde por aproximadamente 10% da oferta de dados abertos do portal brasileiro de dados abertos, que é o www.dados.gov.br. O que é bom, é sinal que Alagoas visualizou a transparência como oportunidade e está trabalhando muito forte para que a gente tenha um Estado mais democrático, com mais informações e com a sociedade realmente se apropriando do que é de direito dela, que é a informação. Bem, nós estamos também aqui com o Hugo Oliveira, CEO liciteiro.com. Hugo, um bom dia, um bom ano novo, um bom 2017. De que maneira esses dados são bons não só para o Estado, com E maiúsculo, porque assim como nós, enquanto entidade governamental estadual, uma unidade da federação, interage com esses números, quem está um pouco mais acima, a União, passa a ter também essas informações e a lidar
com um pouco mais de eficiência nessa relação federativa, assim como os municípios que estão associados a essa entidade sabem também como se relacionar com muito mais eficiência. Um bom dia. Bom dia, Elias. Bom dia aos ouvintes da Rádio CBN. Feliz 2017 a todos. Ainda dá para dar... Ainda dá. Estamos aqui no dia 12, hein? Estamos iniciando. Até o dia 15, né? Até o dia 15 a gente faz isso. Então, Elias, a gente tem uma oferta muito grande, né? A cada ano que passa, o volume de dados gerados, ele vai aumentando em menos tempo, né? Então, a previsão é que daqui para 2020 a gente consiga dobrar a quantidade de dados que são gerados por toda a humanidade em questão de meses, né? Hoje ainda está em anos, mas até 2020, em questão de meses, a gente vai conseguir dobrar, né? Porque a partir do momento que você tem uma informação que você compartilha, por exemplo, no grupo, você exponenciou a quantidade daquela informação, né? Então, o governo, né, o Estado, como você bem colocou com E maiúsculo, ele gera muitos dados, né? A gente tem essa oferta, mas a gente também tem o setor privado, que eles têm naturalmente uma facilidade em pensar em propostas inovadoras, pensar em soluções usando esses dados, né? Que muitas vezes você está com dado lá dentro do setor público, mas ninguém parou para pensar por aquilo, porque o intuito, a essência do setor público, ela é por natureza sem fins lucrativos. Então, o setor público não pode trabalhar aquele dado de forma a lucrar com aquilo, né? É um dado público. Mas as empresas podem. Então, quanto mais a gente tiver dados abertos, quanto maior, né? Quanto maior for a transparência e quanto mais os dados forem abertos, que eles possam ser acessados por máquinas, né? O que a gente chama de machine to machine, a gente vai ter uma crescente curva de empresas que vão estar desenvolvendo soluções para poder a sociedade usar essas soluções em benefício próprio. As entidades privadas têm tratado informação quase que como regra sigiloso, mas parece-me que a modernidade, alguns dados, até mesmo para o ambiente corporativo privado, se forem conhecidos por outros, serão elementos, inclusive, do próprio marketing da empresa. A internet, ela modificou o cenário da sociedade nesse sentido. Antes, você ganhava dinheiro por ter uma informação de forma exclusiva. Como hoje a internet permite uma disseminação muito mais agressiva dos dados, hoje ganha dinheiro quem consegue utilizá-lo de forma mais rápida. Então, o sigilo do dado já não é uma coisa tão importante. O importante é você saber trabalhá-lo. Você tem o dado, mas não faz nada com ele, não serviu de muita coisa. Hoje cedo, eu vi uma matéria do Estadão falando sobre alguns problemas que essa decisão do Dória em criar o Corujão, né, o período noturno... No caso, o prefeito Dória, né? O prefeito Dória, o Corujão, acabou fazendo com que muitos idosos tivessem as suas consultas marcadas para o horário da madrugada. Então, a gente sabe que o governo federal determinou que, a partir desse ano, os prontuários médicos precisarão ser eletrônicos. Então, se você pega esses dados que são gerados através dos prontuários médicos e, de certa forma, disponibiliza para a sociedade, pode haver alguém que desenvolva uma solução e essa solução tente fazer com que as pessoas que têm uma idade avançada não caiam no horário do Corujão. Então, prontuário médico tem que deixar de ser escondido, porque o prontuário é do paciente e no seu falecimento é do familiar, e deixar de ser um elemento apenas para para não realçar um provável ou possível erro médico que ali esteja embutido. Há que se ter um pouco mais de responsabilidade. E isso que você fala é um elemento que se sobrepõe a esse outro elemento que eu acabei de colocar. Uma proteção individual não pode se sobrepor a um bem que pode causar à humanidade como um todo. Exatamente. Quanto mais abertos forem os dados, mais soluções podem surgir e maior também o controle, porque quando você tem... É por isso que você tem no cenário político, geralmente as capitais são mais transparentes do que os municípios de interior. Por quê? Porque a quantidade de pessoas que moram na capital e estão acompanhando aquelas informações, elas simplesmente não vão permitir que, de repente, um dado mude. Então, você também gera uma segurança no funcionalismo público, né? A sociedade começa a acompanhar melhor e, a partir daí, começa a cobrar dos gestores públicos a eficiência dos gastos públicos, enfim.
do pessoal, a gente tem esse controle também do recurso, do erário, né? A confiabilidade dos dados que estão postos, Tiago. Vamos lá, Elias. Só antes de responder a sua pergunta, bem rapidamente, voltando à questão anterior, por exemplo, nós temos hoje a polêmica e famosa empresa Uber, né? Ela acabou de comunicar que mundialmente ela vai compartilhar toda a sua rica base de dados sobre trânsito. Você tem noção que a importância disso? Quantas instituições públicas vão poder planejar melhor o seu trânsito a partir de um dado privado, um dado aberto privado? Isso é interessante, gente. Ou seja, a gente começa a ter um intercâmbio muito positivo de informações, porque jamais o governo tem condições de produzir o volume e a qualidade e a característica dos dados, por exemplo, que uma empresa como o Uber provê. Ou seja, a gente começa a ver aí uma série de ganhos. Voltando à pergunta, Elisa, a questão da confiabilidade, aí, por exemplo, que é fundamental essa questão de você ter uma política de transparência e dados abertos, seja no setor público ou seja no setor privado. Porque quando você trabalha no âmbito de uma política, numa questão institucional, você tem essa preocupação, primeiro, de todo dado disponível ele tem que ter uma fonte, ele tem que ter uma periodicidade, até porque um dado velho, entre aspas, ele não é útil, certo? Você tem que ter realmente alguém que ateste a confiança daquele dado, porque é aquela história, como o Hugo falou, dado informação, a internet está cheio. Agora, qual é o nível de confiabilidade desse dado? Por isso que é fundamental que o nosso ouvinte, o usuário desses dados, ele sempre se certifique de quais são as fontes desses dados, se aquele dado está atualizado. E aí eu destaco mais uma vez a relevância de instituições e de empresas que têm essas suas políticas de transparência e dados abertos, seja no setor público, seja no setor privado, porque aí sim ele está, antes de mais nada, demonstrando para o seu cliente, para o seu usuário, que ele tem compromisso com a procedência e com a confiabilidade daquela informação. Em resumo, usuário, cliente, use a minha informação, que essa é uma informação segura, essa é uma informação confiável, que não vai te trazer problema. Fazendo um adendo com relação a essa parte da confiabilidade, pensando, inclusive, que mesmo que você tenha como averiguar a confiabilidade do dado, mas aí pelo volume de dados, isso às vezes se torna humanamente impossível. Então, a gente tem legislação já para isso. Um grande exemplo fez com que o Brasil se tornasse o maior utilizador de certificação digital do mundo, né, que é a infraestrutura de chaves públicas do Brasil, que ela permite justamente, os contadores que estiverem ouvindo, com certeza vão saber do que se trata. Ela é justamente a segurança sobre aquele dado, né, de forma que quem o receba possa confiar e saber que ele realmente partiu daquela pessoa, né, uma declaração que ela foi assinada por determinada pessoa, porque ela foi assinada usando certificação digital. Certificação digital. Exatamente. Então, não tem mais volta, a certificação digital já está aí, empresas que já, cada ano que passa, vem diminuindo a obrigatoriedade das empresas declararem as informações à Receita Federal, usando a certificação digital. Hoje a gente já está empresas a partir de 3 funcionários, daqui a pouco todo o CNPJ vai ser obrigado a ter um certificado digital. Por quê? Porque o volume de dados é muito grande e a gente sabe que a quantidade de pessoas que vai trabalhar tratando esses dados é pequena. Então, ou você cria uma camada de confiabilidade técnica sobre esses dados, ou você não consegue avaliá-los, né? Imaginando aqui os municípios que ainda não estão cumprindo legislação, porque a legislação é muito clara acerca disso. Os portais precisam ser criados e precisam ser abastecidos e mantidos. Exato. Do ponto de vista de atualização. Do ponto de vista técnico, isso é tão difícil assim? Isso é algo que não pode ser feito? Eu preciso de um investimento milionário? Bem, Eli, na verdade, não. Tecnicamente, não há nada de complicado nisso. Basicamente, o que o município precisa é ter um portal na internet, que a legislação, a Lei 131, né, a famosa Lei de Transparência, a Lei Capiberibe... Eu acho que até o Tribunal de Contas se prontificou a dar Tribunal de Contas, os tribunais de contas estão sendo muito atuantes nesse contexto, ou seja, você não é obrigado a ter um portal de transparência específico, você tem que ter as informações que mandam a lei na internet. Pode ser no portal do município, pode ter um portal de transparência específico.
Como você bem falou, o Tribunal de Contas do Estado, né, o TCAL, ele disponibiliza uma ferramenta chamada SICAP, onde as informações que os municípios eles são obrigados a prestar conta para o tribunal, eles também podem disponibilizar online. Ou seja, o problema, na minha avaliação, Elias, não está na camada técnica. É realmente no que tange a ser uma prioridade de gestão. Para que, primeiramente, tenha a prioridade não só de cumprir a lei, mas também enxergar isso como uma oportunidade de proximidade com o cidadão, de trazer o cidadão para fazer o controle social, ou seja, é muito mais do que cumprir a lei. Transparência é promoção da democracia. E como eu falei, tecnicamente isso não é complicado, os tribunais de contas estão apoiando. Se não for correr com o Tribunal de Contas, é basicamente contar com a equipe de tecnologia que possa ter a solução para disponibilizar esses dados, mas principalmente que isso seja uma rotina de gestão e governança dos municípios. Isso é sempre muito importante. E você pode, eu vou citar agora como exemplo a minha startup, que é o liciteiro.com, é uma empresa, é por isso que acabei sendo convidado, é uma empresa que ela usa dados abertos, né? São dados que já estão disponíveis na internet, ou seja, as informações de licitações já estão no Diário Oficial. As certidões que você precisa ter e compilar para poder apresentar no dia da licitação, elas já estão disponíveis nos sítios dos órgãos que as emitem. Mas há uma dificuldade, e aí isso é importante trazer agora, há uma dificuldade das pessoas se doutrinarem a ter que ler o Diário Oficial. Não é uma coisa do cotidiano dela. Então você tem, como um liciteiro, existem outras soluções onde você tem a possibilidade de você pegar esses dados e organizá-los de uma forma em um ambiente que seja um ambiente mais simples para que o empresário possa consumir essas informações e aí poder participar, por exemplo, de licitações. De licitações. Aliás, licitações é um tema que eu gostaria de voltar a conversar. Até porque nós tivemos no dia de ontem, o Diário Oficial traz, municípios, por exemplo, que por decreto de calamidade pública está dispensando licitações. E é preciso que a gente compreenda melhor um pouco esses institutos, para um pouco mais adiante não serem alvos depois de uma série de ações de improbidade então, administrativa. Vou ficando por aqui, já fica até... A coisa não é nada fácil. Eu quero aqui agradecer ao Hugo Oliveira. Liciteiro.com, a gente colocando já vai direto para as informações necessárias. Portal, exatamente. Muito obrigado, Hugo. Muito obrigado também aqui ao Tiago Ávila. Uma última informação, falando em Tribunal de Contas do Estado, é que a nova presidência, a nova diretoria toma posse logo mais às 5 da tarde. A primeira mulher eleita presidente da Corte. Nós teremos então aí a conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque, comandando o Tribunal de Contas pelo biênio 2017-2018. A vice-presidente, também mulher, Maria Cleide Costa Bezerra, diretor de Escola de Contas Otávio Lessa, corregedor Fernando Toledo e o ouvidor Anselmo Brito. Esse vai ouvir, viu? Vai ouvir